Hoje eu vim trazer alguns conselhos para você que, assim como eu, também se sentiu e ainda se sente perdido durante a vida toda. E eu espero poder te ajudar de alguma maneira com tudo que eu comecei a aplicar na minha vida de uns anos para cá, no decorrer dos meus 31 anos, e que só agora eu entendi o que realmente eu preciso fazer para ter a mudança que eu tanto quero para mim mesma. Primeiro de tudo, o perdão. O perdão, quando eu aprendi a aplicar na minha vida, ele foi um divisor de águas, porque depois que eu entendi que o perdão não é pro outro, é pra mim mesma, pro meu bem, pra minha paz, eu simplesmente deixei as coisas fluírem. Eu parei de esperar, eu parei de achar que eu teria que ter uma conversa, afinal, eu simplesmente continuei a minha vida e entendi que perdoar não é esquecer, mas sim deixar ir, sabe? Deixar cicatrizar aquele sentimento dentro de você, aquela ferida. E tá tudo bem se não tiver um pedido de desculpa oficial de quem te machucou, de quem te magoou. Só deixe a pessoa aí, tire da sua vida o que te faz mal e siga em frente. Em segundo lugar, eu aprendi a me ver com olhos de amor e saber aumentar a minha autoestima sem esperar do outro. Por muitas vezes eu me deixei de lado, muitas vezes eu mais nova não sabia me cuidar, não tinha noção do que fazer com a minha imagem, era acima do peso muito mais do que eu sou hoje. Estou num processo de emagrecimento, como eu sempre compartilho aqui com vocês. Depois de me tornar mãe também, eu me abandonei muito para poder viver em função da casa, das crianças, não culpando, não terceirizando a culpa daquilo que eu não me mexi para fazer. Mas eu realmente me deixei de lado por muito tempo. E desde janeiro eu fiz um propósito comigo mesma que esse ano seria diferente, principalmente no meu interior e no meu exterior também, porque eu acho que a gente tem que cuidar da nossa mente, tem que cuidar sim da nossa saúde, mas me sentir bonita, me olhar no espelho e gostar do que eu tô vendo é uma coisa que tem feito muita diferença pra mim. Não só na minha autoconfiança, no sentido da minha beleza, mas também na autoconfiança para me comunicar, sabe? Ter mais desenvoltura para conseguir falar, para conseguir sorrir, para também soube me olhar com um olhar de amor, sabe? Não só admirar o outro, mas conseguir me olhar no espelho, olhar no fundo dos meus olhos e me sentir bonita, gostar do meu rosto, do meu cabelo, me admirar e me amar. Às vezes a gente consegue fazer isso com tanta facilidade com outras pessoas, né? E a gente acaba se esquecendo. Então, realmente alimentar a minha autoconfiança, a minha autoestima, conselhos que eu também espero que você consiga fazer aí, encaixar dentro da sua vida, da sua realidade. E passar essa confiança para os meus filhos, saber falar com eles de uma forma que eles também saibam que eles são bonitos, que o cabelo deles é bonito, coisas que muitas das vezes faltaram na minha infância, que eu não me recordo realmente de ter um momento em que os meus pais fossem carinhosos comigo dessa maneira, principalmente a minha mãe. Eu acho muito importante a gente saber passar isso para os nossos filhos, para qualquer criança do nosso convívio, passar essa confiança para que ela cresça com um olhar diferente para ela mesma, não só criticar. Então, que a gente consiga sempre passar coisas boas para as próximas gerações. A gente consegue regar um pouquinho a plantinha de cada um que passa pelo nosso dia todos os dias, né? Entrando no terceiro ponto, uma coisa que fez muito bem para mim é saber me comunicar. Eu sempre fui muito extrovertida, comunicativa, mas quando eu era muito mais nova, lá para minha infância, até os meus 15, 16, até os meus 18 anos, quando eu entrei na faculdade, eu era uma pessoa que eu tinha muita dificuldade para apresentar trabalho. Sabe aquele colega que sempre quer só segurar a cartolina? Essa era eu. Eu não conseguia olhar no olho das pessoas para poder conversar. E isso para mim, durante muito tempo, sempre me puxou para baixo, sabe? Ser tímida, não saber me comunicar, não saber expressar realmente o que eu sentia. Então, aprender a me comunicar, tanto através de músicas, de vídeos, leitura, podcasts, estudar sobre a comunicação. Às vezes a gente acha que é uma coisa tão boba
que é uma característica nossa que tem que perdurar aí por uma vida inteira. E é só uma dificuldade que você tem que às vezes você não foca para melhorar aquilo em você. E a comunicação para mim, desde a minha jornada aí com vendas, né, que é a minha profissão atual e durante muitos outros anos da minha vida, foi assim uma coisa que me ajudou muito, porque eu aprendi a falar, a me comunicar, a saber controlar o tom da minha voz, e isso me abriu muitas portas também. Não só em questão de oportunidades, mas elogios de pessoas. A gente saber se comunicar, saber olhar no olho, entender a expressão corporal do outro é muito importante. Você saber se comunicar, ter firmeza no que você fala, no que você expressa, e para minha vida isso agrega muito. E eu sempre procuro melhora nesse sentido. Saber escolher os ambientes que eu frequento e as pessoas que convivem no meu meio. Quando eu era muito mais, como eu posso dizer, eu digo muito mais nova, como se eu já tivesse uma idade muito avançada, mas que pra mim hoje ter 31 anos, com 2 filhos, casada, na minha realidade, é muito diferente do que eu vivi até os meus 25, 26 anos, mais ou menos. Então, é como se fosse uma outra Patrícia, eu costumo falar isso. Não só no sentido de lugares, pessoas, ambientes, a pessoa que eu era, o que eu fazia, sabe? Era muita festa, muita noitada, cada dia eu tava num lugar diferente, muita bebida, muita coisa errada, enfim. Mas hoje eu sou uma pessoa completamente diferente, porque sinto que Deus, principalmente, ele me mostrou coisas e veio lavando tudo que me puxava para o fundo do poço realmente. Então, você saber escolher as pessoas e o ambiente que você convive, com toda a certeza, é mais do que 50% para a tua melhoria de vida. Você querer crescer, você achar que você vai conquistar X ou Y na sua vida e sentir, nem que seja lá no fundinho, que é onde você está, as pessoas que você está, às vezes compartilhar um sonho seu e tirarem sarro, as pessoas que você considera como amigos não estarem com você nos momentos que você mais precisa, isso já é resposta dessa pulguinha atrás da sua orelha. Porque, por experiência própria, eu tive inúmeras provações de que não era para eu estar onde eu estava, com as pessoas que eu estava. Recebia conselhos de mãe, de pai, recebia conselhos de pessoas próximas a mim, não amigos, mas que conseguiam ter a visão de fora que eu não tinha na época. E, infelizmente, só depois de passar por um trauma muito grande na minha vida que o choque de realidade veio e eu consegui cortar tudo e todos que não me faziam bem, sabe? Hoje eu tenho, acho que 2 amigos, 3 amigos no máximo, e ainda não convivo com essas pessoas, mesmo tendo muito carinho dentro do coração por elas, mas esse é um bloqueio que eu adquiri durante a vida. Eu sou muito fácil para fazer amizades, para conversar, para dar risada, mas eu tenho uma certa dificuldade em conviver com pessoas. Então, mesmo tendo esse lado ruim, que pra mim é um lado ruim, eu sei que eu tenho que tratar isso, mas também é uma forma de eu conseguir selecionar, peneirar as pessoas que convivem comigo, que convivem com os meus filhos, principalmente com a minha família, dentro da minha casa. Ter um tempo com Deus. Quando eu entendi que Deus não queria nada além de mim mesma, eu comecei a ter uma visão do espiritual, do ser maior, muito diferente do que eu tinha antigamente. Eu sempre fui uma pessoa muito religiosa, sempre acreditei em Deus, sempre tive fé, sempre orei, sempre conversei, mas de uns anos pra cá, e principalmente esse ano, eu venho fazendo isso, como eu posso dizer, explicitamente. Assim, sabe? Eu sempre fui a pessoa que orava baixinho antes de dormir, ou fazer uma oração antes de uma viagem, rezar para pessoas, sabe? Ou de ir num templo, numa igreja, acompanhar uma oração até por vídeo. E hoje eu entendo que Deus quer que a gente
veja ele, tenha um tempo para ele, que encaixe ele na nossa vida, porque Deus é amor, Deus é vida, Deus é luz e ele é tudo para mim. Assim, então, saber reservar um tempo para Deus, saber orar, conversar, lavar uma louça e estar falando com ele, ouvir uma música, um louvor dentro de casa. Eu gosto sempre, peguei o costume de toda manhã colocar para tocar uma oração dentro de casa, ouvir a palavra do dia, rezar um Pai Nosso, enfim. Independente da sua religião, eu acho muito importante você ter essa ligação com o mundo espiritual, sabe? Porque é uma maneira de você se apegar a Deus, ao ser maior que você acredita, e essa é uma força que só vem dele na nossa vida. Eu acho que a gente tem sim que respeitar todas as religiões, mas Deus é um só, Deus é luz, é amor, como eu disse. E quando você entender que Ele só quer te abraçar, só quer te acolher, e Ele tá aí a todo momento na sua vida, muda tudo. Realmente é maravilhoso ter a presença de Deus, do Espírito Santo dentro do teu lar, dentro de você todos os dias, mesmo na dificuldade e mesmo nas alegrias. Eu nunca esqueço de agradecer, de pedir força, de pedir capacitação realmente para conquistar tudo aquilo que Deus já tem para minha vida. Tudo é energia. Eu já nem tô contando mais, mas eu tô seguindo aqui a minha colinha e tudo é energia. Como eu acabei de falar, da espiritualidade, de Deus, de um ser maior que você acredita. Quando a gente entende que tudo é energia, você consegue parar de terceirizar a culpa das coisas que não acontecem na sua vida, sabe? Tudo de ruim que acontece com você, não que você mereça, mas você tá passando porque você tem que passar, é uma lição que você tá aprendendo naquele momento. Não digo tragédias, não sei da sua realidade, mas quando eu encaixo energias na minha vida, quando eu faço as minhas orações, quando eu rezo e peço, até quando eu faço os meus banhos energéticos, porque eu gosto muito. Como eu falei, eu acredito em todas as religiões, eu acredito que tudo que é bom, tudo que é de luz, tudo que não vá fazer mal pro outro e pra mim, é muito bem-vindo na minha vida. Eu faço meus banhos de sal grosso, eu gosto de colocar como que eu posso dizer, copos em casa com sal grosso, mesmo para puxar a energia. Gosto de fazer orações, gosto de... A minha mãe, esses tempos atrás, ela foi na igreja e ela trouxe eu não lembro agora a folha que era, mas é uma folha uma folha seca que a gente queima dentro de casa para poder abençoar e limpar o lugar. Eu aceito. Gosto de tudo que é do bem, gosto de tudo que pode fazer uma limpeza geral, tanto na gente quanto no ambiente que a gente vive. E quando você vive o seu dia eliminando palavras ruins, eliminando desejos ruins, numa conversa com o outro, você ouviu algo negativo e saber quebrar, cortar aquilo, não permitir nem que coloquem a mão no seu cabelo, sabe? Na sua cabeça. Isso pra mim, às vezes, pra você pode parecer besteira, mas pra mim eu acredito em tudo, porque realmente tudo é energia. Um olhar ruim do outro pode acabar com o teu dia, com a sua vida, se você der lado. Então saiba que tudo é energia e saiba fortificar o seu corpo pra aguentar, porque infelizmente o mundo é cruel, tem muitas pessoas ruins sim, mas graças a Deus também tem muitas pessoas boas por aí. Então a gente convive com muita coisa durante o dia, né? Todos os dias que a gente vai pra rua, a gente convive com muitas energias se conflitando. Então sempre faça o seu banho energético, faça as suas limpezas, suas orações e tenha essa conexão com o divino, que isso faz muita diferença na sua vida e vai fazer, se Deus quiser. Ter mais paciência antes de falar. Gente, quando eu aprendi a respirar antes de responder, antes de falar com o outro, eu simplesmente, assim, adquiri uma sabedoria tão gigantesca que vocês não têm noção. Eu sou a pessoa mais estourada que você possa imaginar. Não sei se parece, mas eu aprendi a contar até 1000 se for preciso. De verdade. Porque eu sempre fui aquela pessoa que ouve, não pensa, fala, magoa e quando vê já foi, aí depois pede desculpa, aquele bolo todo. Hoje eu já consigo ter
esse segundo de pensar para poder responder, ou às vezes não responder, ficar quietinha na minha. A gente vai e responde querendo de igual, bater de frente, e não compensa, sabe? Ter mais paciência, saber respirar, saber me acalmar, isso me ajudou muito. Tanto na criação dos meus filhos, quanto para minha vida pessoal. Porque como eu já falei aqui, eu não quero, de forma nenhuma, que os meus erros, mesmo sendo quase que impossível, mas o meu lado negativo respingue nas minhas crianças, sabe? É uma coisa que pra mim pesa muito. Isso todos os dias martela muito profundo na minha cabeça. Meus filhos não têm nada a ver com quem eu fui, com quem eu sou, e eu tento sempre ser um ser humano bom pra eles, um exemplo realmente que eles tenham admiração e amor por mim. Então, eu acho que tendo esse olhar deles pra mim e sabendo que eu tô fazendo o certo, eu consigo sair da minha casa e ter uma energia boa na rua pra também não estragar o dia de ninguém e não permitir que estraguem o meu dia. Eu aprendi a bloquear realmente essas energias da minha vida, sabe? Tomar minhas próprias decisões. Sim. Parar de ser aquela pessoa que tudo que vai fazer, nem uma calcinha que você vai comprar, você tem que ligar pra mãe, pra amiga, pra perguntar se compra, pra perguntar que cor que compra, sabe? Não sei se você é esse tipo de pessoa, mas se você for, pare. Chega. Você com certeza deve ser um adulto funcional, que tem o seu dinheiro, que tem as suas vontades, que sabe do que gosta e do que não gosta, então comece a dar ouvido para suas vontades, para as coisas que você quer para sua vida. Ai, mas se eu fizer errado? Ai, mas se eu escolher mal? Escolheu, gente, não tem como acertar em tudo na vida, sabe? Eu nunca fui assim 100% dependente de amigo, mas da minha mãe, do meu pai, da minha família, tudo que eu ia comprar, um arroz diferente no mercado, eu mandava para minha mãe. Então, é uma maneira de você também entender que a responsabilidade de tudo que acontece na sua vida é sua, sabe? Mesmo aquele... Um exemplo, eu já falei da minha doceria aqui. Eu pensei muito, eu estudei muito, meses e meses adentro, para tomar a atitude de montar a minha doceria. E quando eu fui falar para as pessoas, para minha família principalmente, que eu tava querendo abrir uma doceria delivery em casa, meu Deus, choveu crítica. Quase ninguém me apoiou, quase ninguém, para falar bem a verdade. Só depois que começou a dar certo, aí a galera começou a me ajudar a divulgar, começou a comprar, a gostar dos doces, enfim. Mas é sempre assim, gente. A gente fica esperando muito a aceitação, a aprovação das pessoas. E não precisa, não vai mudar nada. Porque se der bom, vai dar bom pra você. E se der ruim, é você que vai pagar o pato. Então, dê ouvido pro que você deseja pra tua vida. Seja um adulto funcional e vambora. Entendeu? Você não pode ficar sempre só esperando que as outras pessoas decidam as coisas por você. O tempo tá passando, a vida tá acontecendo. Eu mesma tô com 31, esses dias eu tava com 18, bobona por aí, entendeu? Agora eu tô cheia de responsabilidade, né? Se tiver pensamentos negativos dentro da sua cachola, tudo muda, cara. Tudo muda, porque eu sofro de crises de ansiedade constantes. A depressão na minha vida, por muito tempo, ela foi presente, assim, de me puxar muito pra baixo. Muito pra baixo, eu ficava muito mal. Dentro do meu quarto, no escuro, não queria comer, não queria tomar banho, nem escovar o dente, não queria fazer nada. E até depois de me tornar mãe, o meu filho hoje, ele tem 4 anos e minha filha tem 1 ano e 3 meses. Eu tinha crises que eu comecei a perceber que não, eu tenho que ser mais forte do que a minha mente. Como eu vou ficar deitada 2, 3 dias no quarto, no escuro, sendo que eu tenho um bebê pra cuidar? Meu filho era pequenininho, ele precisava de mim. Hoje mesmo, eu tenho os meus momentos tristes, mas eu faço chorando. É triste? É, mas é a realidade de todo adulto que precisa pagar a conta e cuidar da família. Não tem o que fazer, gente. É tacar ali pau e vambora. Eu faço, às vezes, as coisas aqui super mal. Evito de tomar medicação, porque eu não quero. É uma coisa que eu sempre ajoelho aqui e converso com Deus. Eu não quero me tornar uma pessoa viciada em remédio, em tarja preta, enfim. Porque eu preciso cuidar da minha família. Então, eu sempre tento não cultivar pensamentos negativos dentro da minha cabeça. Nunca. Quando eles começam, eu abro a boca e falo, não, aqui não, chega. Ah, mas se, vai sim mesmo. Não tenho o que fazer, vamos tentar, se der errado, pelo menos eu tentei,
sabe? Então seja forte, seja mais forte que a sua mente, porque o teu pior inimigo é você mesmo. Não aceitar pouco sabendo que eu mereço muito. Não aceito mais. Não aceito. Em qualquer semblante da minha vida, eu não aceito mais. Eu já me relacionei com pessoas que... Gente, dá vergonha de lembrar. Eu fazia tudo. Eu ia encontrar, eu mandava mensagem, eu corria atrás. Se fosse pra ficar junto, eu que me oferecia pra ficar. Então, assim, era humilhante. E com amigos também, sabe? Sempre eu que tava lá, eu escutava, eu fazia acontecer o rolê pra gente estar junto. Ou mesmo quando não tinha rolê, eu topava estar junto. Só que quando era do meu lado, quando eu não tinha condição, quando eu precisava de um abraço, de um conselho, não tinha um. Então, não aceito mais pouco, eu espero que você não aceite também, porque você é muito, o seu tamanho é gigantesco no mundo, você é extremamente iluminado, um ser de luz que merece tudo de bom. Aí você vai se encaixar num lugarzinho desse tamanho pra conseguir entrar dentro da pequenez do outro, sendo que você é gigantesco. Não mais, gente. Não aceite o pouco. Permitir que o amor e o afeto cheguem até mim. Como eu falei aqui, eu era muito, muito, muito difícil para fazer amizades. Até hoje eu sou um pouquinho, confesso. Mas no meu trabalho atual, eu trabalho numa loja de cosméticos e é um lugar que só trabalha mulheres. A gente grava conteúdo pra loja também. A gente conversa o dia inteiro, convive, dá risada. E em outros trabalhos, eu lembro que era muito difícil pra mim. Eu já entrava meio que armada, sabe? Com a cara franzida. Não queria papo com ninguém. Se alguém falasse uma palavra meio torta pra mim, eu já tinha a resposta na ponta da língua. E hoje eu trabalho até com uma pessoa em especial, uma colega minha que entrou praticamente junto comigo, e ela é uma querida, gente, assim, ela é extremamente carinhosa, ela é completamente diferente de mim, sabe? Ela é carinhosa, ela é amorosa, ela é uma pessoa, assim, que com pouco tempo de convivência você vê que é o jeito da pessoa, ela é real. Eu também já duvidei muito das pessoas que eram assim por natureza, sabe? Por esse medo e por já ter sido muito enganada, eu sempre achei que quem era meio carinhoso, já vinha com um papinho meio meio mimi pro meu lado, assim, eu já ficava, será que essa pessoa tá sendo real comigo? E ainda com o pé atrás, ainda carrego a minha armadura, mas tá sendo muito legal essa experiência, sabe? De deixar aflorar o amor entre casal, dentro de um relacionamento amoroso, mas de uma amizade, de um coleguismo chegar até mim, sabe? Isso é muito gostoso, porque essa trava que eu sempre tive, ela meio que tá caindo. E eu acho legal poder deixar as pessoas chegarem até mim, conseguir ser carinhosa e me ver também de uma outra maneira, diferente do que eu sempre fui. É bem legal. Um bônus pra você. Eu ia falar algumas, até pontuei esses conselhos que eu deixei aqui pra você, mas eu quero deixar só um bônus que pra mim é um dos... Todos são importantes, mas esse pra mim é o mais bobo, mas ao mesmo tempo tem um peso muito grande. Me achar bonita. Sim, por muitos e muitos anos eu não me achava bonita. Sabe aquela fase da criança pra adolescente, pra menina mulher? Gente, eu me achava horrível. Acho que até os meus 12 anos eu usava roupa do meu primo. Eu não tinha vaidade nenhuma. Eu ia pra escola com camisetão, cabelo preso. Comecei a passar maquiagem só com os meus 18, assim, sabe? De me ver e falar, gosto aqui de uma sobrancelha, gosto do formato da minha boca. Começar a me olhar realmente com amor. E hoje, o meu ego, gente, tem até que dar uma baixada às vezes. Porque não sou de postar em rede social. Não sou de ficar, ai, sou isso, sou aquilo. Às vezes acontece, não vou mentir, mas eu sou uma pessoa que hoje eu me sinto belíssima, eu me acho belíssima, eu gosto de praticamente tudo em mim. Como eu disse, eu estou emagrecendo, quero mudar muita coisa no meu corpo, não só pela estética, mas pela saúde também, porque quero brincar com os meus filhos, quero conseguir subir uma escada sem ficar ofegante, quero me sentir bem nas roupas que eu comprar, que eu tenho dentro de casa, enfim, eu quero me sentir bonita num todo, mas... se sinta bonita,
Veja a beleza em você. Goste do teu cabelo do jeito que ele é. E se você não gostar, mude. Goste do teu rosto do jeito que ele é. Se você não gostar, tem tantas e tantas maneiras de você também dar um retoquezinho, mudar alguma coisa. Enfim. Mas se você não tiver condição nenhuma de... não só financeira, mas realmente se você tiver num momento da sua vida que você tá mal, tá pra baixo, tá se achando coisa mais feia do universo, levanta, faça alguma coisa que você gosta hoje mesmo. É minha folga da semana, eu lavei o cabelo, eu pintei o cabelo, vou fazer minha unha daqui a pouco, vou buscar minha filha na escola, vou passar uma maquiagem, colocar uma roupa que eu gosto. Então são essas pequenas coisas que você às vezes se compara com aquela gatinha da internet, do Instagram, que tá postando foto, não sei aonde, no iate de foto numa segunda-feira. Essa não é a sua realidade. Você quer? Eu também quero, mas essa não é a nossa realidade. Então, dentro da sua realidade, dentro do que você consegue, faça por você. Como eu falei, hoje, metade do meu dia da manhã eu reservei pra mim. A casa eu consegui arrumar, graças a Deus, parcialmente. A outra metade, depois de terminar aqui os meus vídeos, me dedicar às minhas coisas, eu vou e faço. Eu sempre fui aquela pessoa bitolada que não, eu tenho que fazer agora, eu tenho que arrumar, meu marido vai chegar, tem que estar tudo limpo. Não, não tem. E eu? Tô acabada, tô com o cabelo preso, podre, 3 dias sem lavar. Vou me arrumar sim, vou me cuidar sim. Meus filhos precisam de mim? Precisam, mas antes eu tenho que estar bem para poder também passar uma energia positiva para os meus filhos e para quem convive comigo. Então hoje eu me enxergo com amor e reservo sempre um tempinho, nem que seja 20 minutos, 10 minutos do meu dia para mim, sabe? Coloco uma música que eu gosto, gosto de ouvir podcasts, gosto de ouvir e ver vídeos aqui também no YouTube, compartilhar conhecimento, agregar também para minha vida, pegar de inspiração para os meus vídeos, porque esse está sendo um mundo novo para mim. Então, tudo que eu tô fazendo aqui agora é para mim, sabe? Eu comecei a gravar vídeos e eu não falei pra ninguém, porque eu não preciso contar pra ninguém, porque ninguém vai me ajudar. E mesmo se me ajudar, eu tô conseguindo fazer dentro do que eu consigo, da minha realidade. Então é isso que importa. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, se você se identificou, comenta que vai ser um prazer poder compartilhar e conhecer mais um pouquinho de você. Até o próximo. Tchau!